Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais em bioética para o P8, Noite de Enfermagem. Hoje daremos continuidade à nossa aula 7, material da aula 7. Vocês concordam com a gravação e posterior publicação desta aula no meu canal do YouTube? Sim, professor. Concordo. Ok, vamos começar então. Na aula passada, né, nós estávamos falando sobre as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, onde estávamos tratando sobre a resolução 554 de 2017, onde no seu artigo 3º dizia que os anúncios de enfermagem deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: nome do profissional, número de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem e, né, a categoria profissional. E nos seus incisos 1º e 2º diz o seguinte: no primeiro, o profissional de enfermagem somente poderá intitular-se como especialista quando o título estiver devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem. E no segundo, as demais indicações dos anúncios deverão se limitar ao preceituado na legislação em vigor. Então, como a gente havia discutido na aula passada, todos os cursos, especializações, pós-graduações, mestrado, doutorado, tudo que vocês fizerem de capacitação, é necessário que vocês informem, né, ao conselho a qual vocês vão estar registrados, no caso, o Conselho Regional, COREM, para que você realmente possa exercer aquela especialidade. Caso contrário, você, né, vai ficar sem poder ter aquela atuação, porque você não está devidamente registrada, né, com a confirmação ali de que você tem a capacidade técnica, né, o complemento da sua formação ali para exercer aquela função. Então, estou dando só, né, uma breve explicada, porque esse slide a gente já falou na aula passada, e vou falar de um tema polêmico, né, para alguns. Para mim, ele é bem simples, bem objetivo, mas alguns resolvem interpretar de forma errada, né? Como aqui no Brasil tudo é feito, né, por questões de briga de ego, a gente tem o seguinte. Peraí, tem muita gente entrando. A gente tem o seguinte. Na resolução COFEM 256 de 2001 diz o seguinte: o uso do título de doutor tem por fundamento procedimento isonômico, sendo em realidade a confirmação da autoridade científica profissional perante o paciente cliente. Ou seja, que ele está bem claro, o título de doutor. Para vocês, o que é um doutor? Antes de eu seguir. Quem fez um doutorado, né, professora? Como eu disse, é algo bem simples e bem óbvio e objetivo. Então, doutor é aquela pessoa que tem o título de doutorado. Simples, acabou. É uma pessoa que fez um mestrado, então, após a sua graduação, ela fez um mestrado de 2 anos, depois ela estudou durante mais 4 anos no doutorado, ou seja, 6 anos após a graduação, para poder... Boa noite, professora Clênia. Boa noite. Para poder ter ali a qualificação e o direito de ser chamada de doutor. Certo? Ou alguém discorda? Professora, Oi. e existe, por que que tem médico e doutor? Tem diferença de um para outro? Então, na questão médica, o que é que acontece? Nos Estados Unidos, na verdade, em inglês, né? Em inglês, médico é doctor, certo? Doutor. Então, para cá, vamos dizer assim, se colocou, né, de colocar a sociedade, a população de forma geral, de chamar médico de doutor. Mas o médico, ele só é doutor se ele tiver doutorado. Senão, ele é só médico.
ok? No máximo, né, um médico residente com especialidade em alguma coisa, um neurologista, um ginecologista, um pediatra, ok? Mas ele é um médico. Médico. Ok, professora, obrigada. Nada. Então, o título de doutor tem por fundamento praxe jurídica do direito consuetudinário, sendo seu uso tradicional entre os profissionais de nível superior, fundamentada nos costumes e tradições brasileiras, tão bem definida nos dicionários pátrios, assegura a todos os diplomados em nível de curso de nível diplomados em curso de nível superior o legítimo uso do título de doutor. Ou seja, esculhamba, né? E diz que qualquer pessoa pode, desde que ela tenha uma graduação, ela pode ser chamada de doutor. Porque é costume do Brasil. Né? Às vezes você não tem nem informação, nada, só porque sabe ler, aí tem pessoas mais humildes, né, que te chamam de doutor. Não, você não deveria ter o direito de ser chamado de doutor se você não tem doutorado. Então, quem tem o título de doutor, aquela pessoa estudou muito, ralou bastante para vir, né? No caso, né, o COFEM, não só o COFEM, mas o de fisioterapia, outros conselhos também, e querer desmerecer uma qualidade técnico-profissional, né, um aprofundamento dentro de uma área, anos de pesquisa, e dizer que, se eu me formei, eu sou doutor. Não, você não é doutor. Você é um graduado em determinada coisa, certo? No caso de vocês vão ser graduados em enfermagem. Então, a não utilização do título de doutor leva a sociedade e mais especificamente a clientela a que se destina o atendimento da prática de enfermagem pelo profissional da área a pressupor subalternidade inadmissível e inconcebível em se tratando de profissional de curso superior. Ou seja, como geralmente, né, pela questão que eu expliquei antes, médicos serem chamados de doutores, mesmo sendo só médicos sem, né, nenhum mestrado, nem doutorado, se colocou como questão de brigas de ego. Se o médico vai ser chamado de doutor, então pronto, o enfermeiro também tem que ser chamado de doutor. O fisioterapeuta também tem que ser chamado de doutor, mesmo que ele tenha só a graduação. Então, eu acho isso um pouco ridículo, né? Isso é uma opinião minha, mas eu acho totalmente ridículo e desmerecer a qualidade de fato, né, de uma pessoa que tem um doutorado. O enfermeiro pode ter um doutorado, fazer o doutorado? Qualquer profissional, ter um nível superior, devidamente, né, legalizado, vamos dizer assim, né, pelas portarias do MEC. Se você fez um curso superior, você pode fazer especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, certo? Qualquer E como pessoa. seria chamado, professora, o enfermeiro que tem o doutorado, que é assim? Doutor. Enfermeiro, Um doutor? exemplo, eu sou bióloga. Eu tenho especialidade, eu tenho mestrado. No caso, sempre se utiliza a última titulação, a maior. No meu caso, mestre. Certo? Então quer dizer que eu acertei, só chama a senhora de mestre? Então, eu sou mestre porque eu concluí o meu mestrado, certo? No caso, Mônica, você, quando tiver concluído o curso, você vai ser graduada em enfermagem. Então, você vai ser enfermeira. Se você, vamos supor, fizer uma especialidade em obstetrícia, então vai ser especialista Mônica. Se você fizer mestrado, mestre Mônica. Se fizer doutorado, doutora Mônica. Certo? Aí a senhora é doutora Clênia, Não, eu não sou é? mestre.
Mestre, Eu mestre. sou mestre. Não cheguei ainda ao nível de doutorado. Pretendo um dia, mas ainda não. Certo? Deu para Ok, entender, gente? professora, entendi. Pronto, Obrigada. nada. E aí vem uma questão, né, que eu vejo muito acontecer. Vocês que eu falo alunos, tá? De forma geral, não necessariamente a turma de vocês. Então, vocês alunos pegam, vão se formar. Aí não tem aquelas fotos, né, que se faz de conclusão de curso, aquelas fotos com jaleco, né, estúdio e tal, bonitinha. Aí, geralmente, se vocês mandam fazer um jaleco novo, né, para vocês usarem nas fotos e, lógico, usarem na atuação profissional de vocês. Aí tem lá o nome, porque no caso, como estudante, o jaleco de vocês não pode ter enfermeiro ou enfermeira, né, porque vocês são estudantes, tem só enfermagem. Só que quando você se forma, aí vai ser enfermeiro ou enfermeira fulano. Aí tem gente que bota, vamos supor, doutora Clênia, enfermeira. Não, você só tem a graduação, você não é doutor. Então, se eu me deparar com vocês, né, vamos supor que vocês estão no P8? Vamos supor que vocês estivessem no P10 agora, fossem se formar no meio do ano. E aí, quando fosse lá em, sei lá, em janeiro, eu precisasse, né, de um serviço de saúde, fosse no hospital lá e um de vocês me atendesse, e tivesse lá no jaleco, doutor fulano, ia dizer, caramba, que doutorado foi esse que tu fez em 6 meses, aí, porque tu tá na graduação um dia desse. Eu vou fazer passar vergonha. Porque você não é doutor, tá? Então, é necessário vocês também respeitarem, né, a qualificação daquelas pessoas que lutaram, batalharam, estudaram muito, estudaram até mais do que a graduação. Por quê? Como eu falei, a graduação de vocês são 5 anos. Para fazer um mestrado são 2 e um doutorado mais 4. Então, na graduação foram 5. Para chegar a nível de doutor são mais 6 anos. Aí você quer se equiparar a uma pessoa que tem um doutorado? Eu não estou dizendo que sua habilidade vai ser maior ou pior do que aquela pessoa que tem doutorado, tá? Eu estou dizendo que o nível de conhecimento daquela pessoa vai ser muito maior, porque ela teve uma capacitação maior para desenvolver aqueles estudos, né? Aquelas pesquisas que ela estava ali, né? Focada durante a sua formação. É igual você querer técnico de enfermagem ser chamado de enfermeiro. Pode. O que é que vocês me dizem? Eu digo, professora, porque eu já vi técnico metido a ser enfermeiro e fica dizendo que é enfermeiro e quando a gente vai olhar não é. Isso é vergonhoso. Não é melhor ser sincero e verdadeiro? Eu vi uma colega botou na bata dela, ela é enfermeira, e botou doutora. Foi chacotada pelas colegas. Não, é o que eu falei. Você não tem o doutor, então por que querer estar utilizando? Ah, o médico pode. Ah, gente, deixa de briga de ego. Vão procurar lutar pela categoria de vocês para coisa séria, para que vocês tenham um reconhecimento profissional, um salário digno. Não ficar com birra de coisa besta, né? Às vezes a gente para assim, uma perda de tempo com coisa Concordo com a senhora. desnecessária, certo? Concordo com a senhora. Agora, tem as pessoas, né, que não sabem definir quem é técnico em enfermagem, quem é enfermeiro, aí chama técnico de Não, enfermeiro, aí sabe? tudo Mistura bem, as aí é pessoas. o cliente, né? O É. paciente que vai estar ali sendo atendido. Mas ali você obrigatoriamente deve estar com o seu crachá, né? Identificando o seu nome, qual é a sua profissão, tá? E quando você chega, que vai entrar em contato com aquela pessoa, você deve dizer, olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar aquela pessoa, eu sou fulano, sou enfermeira, vou estar acompanhando vocês, tarará, certo? Ah, pois eu Agora. digo, eu sou técnica. Quando vem, doutora, enfermeira, não, sei, não, sou técnica, Uhum, eu digo logo. exatamente. Por isso, você falou Tá agora há certo. pouco, doutora Clênia. Não, eu não sou doutora, tá? Eu sou mestre. Um dia, quem sabe, eu chego ao nível de doutora.
Vai chegar, professora, que a senhora é jovem ainda. Hoje Se tem Deus muitos anos ainda quiser. para frente. Então, vamos lá, continuando. Então, considerando que deve ser mantida a isonomia entre os profissionais da equipe de saúde e que o título de doutor é um complemento, ou seja, um plus, quanto à afirmação de um legítimo direito conquistado a nível de aprofundamento de uma prática terapêutica com fundamentação científica. Ou seja, ele meio que se contradiz aqui. Ele diz que você pode estar utilizando o doutor por questões de costumes e tal. Aí, no final, ele diz que a questão, né, do título de doutor é um plus no momento que você tem um aprofundamento da prática, né, fundamentação científica, ou seja, você fez a pós-graduação estrito sensu, né, você fez o doutorado. Aí ele diz, resolve no artigo 1º, autorizar os enfermeiros contemplados pelo artigo 6º, incisos 1, 2 e 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 da Lei 7.498 de 86, o uso do título de doutor. Artigo 2º, esta resolução, né, entra em vigor a partir da publicação. Então, eu acho que é meio sem sentido e que vocês têm muito mais outras coisas prioritárias para se lutar do que ficar perdendo tempo fazendo uma resolução como essa. E que, né, você estaria ostentando um título a qual você não tem. Porque no momento que você coloca no seu jaleco doutor fulano, onde você não tem o doutorado, você está dizendo que você é algo que você não é. Então, E uma voltando... pessoa que tem 3 cursos superior, tipo enfermagem, o de história e advocacia, O que é que tem? é normal? Você pode fazer 10 cursos se você quiser. Agora, se você tiver em um deles um mestrado ou um doutorado, você pode ser chamada de doutora. Agora, por exemplo, se eu tenho um doutorado em direito e graduação em enfermagem, então eu sou enfermeira e não doutora em enfermagem, entendeu? Eu sou doutora em direito, não em enfermagem. Entendi, professora, porque eu falo assim, porque minha mãe tinha enfermagem, história e advocacia. Pode ter, sem problema. Bom? Professora, eu vou Oi, dar Patrícia. uma que minha pressão está um pouco alta, viu? Vou dar uma saidinha na sua aula. Certo, depois você vê a gravação. Obrigada, tchau. Melhoras. Tchau, tchau. Então, no artigo 4, voltando, né, à resolução 554 de 2017, diz que é vetado ao profissional de enfermagem: 1. Permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza. Então, é lógico que você tem que resguardar seu nome, até porque, dependendo da propaganda, se estiverem utilizando o seu nome, você pode ser responsabilizado juridicamente por aquilo, né? Então, ter cuidado. Segundo, permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias desprovidas de rigor científico. Então, vejam o quanto que é importante vocês estarem, né, com conhecimento científico atrelado à informação que o nome de vocês vão estar sendo colocado. Um exemplo, né, a gente está tendo debates muito grandes agora em relação à hidroxicloroquina ou cloroquina, usa ou não usa. Já tem inúmeros artigos dizendo que não é para usar, né, que está causando mais mal do que bem. Então, quando você tem alguém que se posiciona, no caso os médicos, né, que são quem fazem a prescrição medicamentosa, quando você tem aquelas pessoas que utilizam, né, como houve uma médica que colocou para nebulização a cloroquina, né, e acabou matando 3 pessoas, então aquela pessoa, ela tá o quê? Ela tá fazendo uso de uma medicação a qual o procedimento não é correto, porque aquilo não é a via correta, né, não é para ser inalado, a dosagem, tudo é diferente quando você tem vias
diversas, né, para serem utilizadas e acabou, né, fazendo, vamos dizer assim, experiências com aquelas pessoas as quais elas nem tinham tido conhecimento de que ela estava testando se ia dar certo ou não, para usar como desculpa de que a cloroquina é mesmo o tratamento eficaz. E, na verdade, a gente está vendo que são pessoas morrendo, né, por causa disso. Então, terceiro, 3, né, fazer propaganda de método ou técnica sem comprovação científica e que esteja vedado pela legislação de enfermagem vigente. Então, existem algumas medicações que elas eram até, vamos dizer assim, permitidas, né? Mas estudos mostraram que aquela medicação ela não pode mais ser aplicada, né, para aquele uso e coisas do tipo. Então, se você vai estar fazendo propaganda, utilizando aquilo como uma técnica eficaz, tudinho, então você está cometendo, né, uma infração do seu exercício profissional. 4, expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, salvo mediante autorização expressa. Isso estava sendo muito comum, né? E aí a gente já viu que foi necessário que se tomassem medidas para que isso não ocorresse mais, porque estava, né, de forma, como eu posso dizer, virou palhaçada, né? Virou brincadeira, todo mundo estava publicando, tirando fotos de todo jeito, sem pedir autorização, sem informar para as pessoas que elas estavam sendo expostas. Então, virou uma bagunça. E para evitar esse tipo de situação, para evitar constrangimento, para evitar processo, para evitar um bocado de coisa, então isso passou a ser proibido, né? Lógico, se você tiver toda a autorização, aí sim você pode estar fazendo. No 5, oferecer consultoria a pacientes e familiares por mídia social como substituição da consulta de enfermagem presencial. No caso médico, né, a telemedicina, devido à pandemia, foi feito, né, sessões ali para que pudesse estar acontecendo. Sexto, 6, garantir, prometer ou insinuar bons resultados de tratamento de qualquer natureza que não haja comprovação científica. Então, você induz, né, o paciente ali a acreditar que o tratamento que você está, né, querendo passar para ele é um tratamento eficaz, é um tratamento que vai trazer benefícios, só que não existe comprovação científica nenhuma daquilo ali, é só sua palavra. Uma coisa é, por exemplo, você está fazendo um estudo, seguindo todos os aspectos éticos, né, tudo direitinho, e aí pedir autorização da pessoa para participar da pesquisa, esclarecendo riscos, benefícios, esclarecendo tudo. Isso é diferente. No caso aqui, a gente está falando especificamente de não existir comprovação científica e você está querendo induzir a pessoa a acreditar que você vai estar trazendo, o tratamento que você vai estar trazendo vai ser benéfico para ela. 7, divulgação de imagens sensacionalistas envolvendo profissionais, pacientes e instituições. 8, difamar a imagem de profissionais da saúde, instituições e entidades de classe. 9, ofender, maltratar, ameaçar, violar direitos autorais, revelar segredos profissionais, prejudicar pessoas e ou instituições, né? Então, resumindo esses, a gente precisa ter muito cuidado ao utilizar imagens, a falar de instituições, ao falar de outros profissionais, de pacientes, né? Porque existem aquelas informações que são segredo, né, do paciente, que você não deve estar divulgando. Então, existe a questão do sigilo profissional, de situações internas da instituição, que você não pode estar simplesmente divulgando, né, em mídias aí para qualquer pessoa, né? Aquilo é vetado aos profissionais que ali atuam. 10, expor a imagem de pacientes em redes sociais e grupos sociais tais como o WhatsApp. Meu Deus, isso parece que nem está na lei,
porque é o que mais acontece, são vocês, inclusive vocês como alunos, tá? Já estão começando a errar, já começam errado. Pegam, ficam divulgando imagens. Ah, fulaninho, aconteceu isso, isso e isso. Olha, gente, aí manda. Não, gente, isso não pode. Expor imagem de paciente em rede social não pode. No 11, expor imagens da face ou do corpo de pacientes que não se destinem a finalidades acadêmicas. Uma coisa, por exemplo, é você pedir autorização para aquela pessoa para estar utilizando aquela imagem, né, para fins científicos, para fim acadêmico, para você aprender ou ensinar, né, sobre determinada circunstância. Outra coisa é simplesmente porque você quer mostrar aquilo para os outros. Não, né? 12. Expor imagens e ou fotografias de pacientes vulneráveis ou legalmente incapazes de exercerem uma decisão autônoma com relação ao uso de suas imagens, crianças, pacientes inconscientes, torporosos, etc. Isso acontece muito. Vocês, né, profissionais, futuros profissionais de enfermagem, faziam demais isso, e com essa resolução de 2017 foi proibido, porque você, às vezes, só em tirar uma foto do ambiente, mesmo que não aparecesse o nome da instituição, por exemplo, você acabava sabendo qual era a instituição, pelas cores dos lençóis, né, por alguns detalhes que quem já foi sabia qual era o hospital que a pessoa estava. Pegar, ficar tirando uma pessoa tá ali inconsciente, né? Tá em coma, ou mesmo dormindo, mas ela não tem, né? Não tá em suas perfeitas condições mentais, e aí você fica tirando foto daquela pessoa e publicando, né? Então não façam isso, é crime. 13, expõe imagens que possam trazer qualquer consequência negativa aos pacientes ou destinadas a promover o profissional ou instituição de saúde. Então, olhem essas imagens, né? A pessoa aqui, a gente tá vendo, né? Ela tá dormindo, não sei se só dormindo ou em coma, mas está desacordada. E a outra lá, ó, tirando foto, expondo o rosto da pessoa. Então, os familiares, lógico, que iriam identificar quem é essa pessoa. Então, às vezes, vocês vão lá, né, e tiram a foto. Ó, eu tô aqui no plantão. Aí, pá, tira a foto da pessoa, manda no WhatsApp. Não, gente, não façam isso, tá? Vocês estão cometendo crime. Olha essa aqui. Esse médico, ele tinha, ele fazia constantemente fotos dos partos das mulheres, né? Expondo, né? Porque aqui tá com a tarjinha, né? Para não expor isso. Mas ele estava expondo ali a mulher num momento, né, totalmente vulnerável, no momento de parto, e a criatura ali se amostrando, querendo aparecer, expondo a mulher dessa forma, né? Então, isso é um criminoso. Aqui, né, a gente também vendo situações onde os profissionais estão expondo. A gente vê isso aqui, ele está fazendo uma selfie, né? Pelo ângulo que ele está olhando aqui e o ângulo da câmera, a gente vê que ele está fazendo uma selfie para mostrar aqui a paciente que está, né, em trabalho de parto. Então, parem, gente, dessa exposição desnecessária. Não sei o que é que as pessoas Isso é hoje em dia invasão de privacidade, né, professora? crime, né? Você está expondo a imagem de uma pessoa, você está, assim, um momento tão ímpar para a vida de uma pessoa, pode se tornar um momento traumático, né? Como nessa imagem aqui. Ah, mas não está expondo o rosto dela. Ok, mas ela sabe que é ela. Ela não autorizou aquela foto, né? Ela tá ali com toda aberta, né? Com sua genitália à mostra. Então, gente, qual a necessidade disso? Né? Mas tem gente que não tem bom senso, não.
Outras situações que, né, aconteceram. Neste caso aqui, a gente foi questão médica, tá? Mas são erros da área de saúde que eu estou trazendo para ilustrar aqui para vocês. Olha o que esse médico colocou nas orientações ali na ficha, né, no prontuário da paciente. Que o problema dela era falta de ocupação. Ele escreveu falta de ocupação. Quem é ele para julgar qualquer coisa? Se ela está apresentando algum sintoma, ele, como médico, tem que investigar e não ficar julgando. Então, em 2014, uma paciente já havia registrado um boletim de ocorrência por humilhação contra um médico plantonista do Centro Integrado de Saúde do bairro Nova Veneza, em Sumaré, São Paulo. Então, Tainara de Oliveira Cruz, de 19 anos, se queixava de dores na cabeça e variações na pressão arterial, mas o médico teria afirmado no prontuário que o problema da paciente era falta de ocupação. Na consulta, Tainara se surpreendeu com o atendimento do clínico geral, que não a examinou. Simplesmente falou: você não conhece paracetamol, dipirona, é isso que tem que tomar, mais nada. E eu falei: já faz alguns dias, nada mais vai resolver? E ele falou que não, contou na época. Ou seja, um médico indicando automedicação. Porque ele fala, né, de uma forma que dá para entender o quê? O que é que você está fazendo aqui? Porque você não tomou um paracetamol de dipirona em casa, né? Então, não sejam esse tipo de profissional, tá, gente? Sejam pessoas humanizadas, ouçam seus pacientes, façam os exames físicos necessários. O que mais tem é médico e enfermeiro que você chega, mal olha na sua cara. Tem médico que você chega ali, é só você fala as coisas do jeito que tá, cabeça baixa, só digitando, não examina, não faz nada. Então, a gente está vendo que, infelizmente, está se formando muitos profissionais que estão ali simplesmente pelo dinheiro e não pelo exercício profissional de fato. Quem quiser ler a matéria completa, tá aqui, ó. Quer dizer, essa matéria é do próximo slide, que é um médico debochando de um paciente na internet, porque o paciente falou pneumonia, no lugar de pneumonia. E aí, esse médico aqui, né, tirando onda, né, brincando com seus colegas, divulgou, né, em grupos internos ali a seguinte informação, né? Não existe pneumonia e nem RAO-X. Então, ele querendo desmerecer o paciente, porque o paciente não falou, né, da forma correta. Então, o paciente, se ele não é médico, se ele não é da área de saúde, ele não tem a obrigação de saber. Quem tem que saber é o médico que está atendendo, ou o profissional de saúde, né, o enfermeiro. Ele que tem que saber qual é o termo correto a estar sendo utilizado. Então, esse médico, né, ele utilizou ali uma situação para menosprezar a escolaridade de um paciente e achando que aquilo é uma situação para tirar onda, de gracinha, fazer piada. Então, a gente vê aqui até comentários, né, de colegas indo, né, na mesma na mesma direção que esse médico. Então, houve a publicação, né, dos prints do que ocorreu. Então, são esses tipos de profissionais que colocam para atender o povo serrano, vergonhoso. E aí a gente tem alguns comentários, né? A foto dele com o que ele escreveu, né? Aí vem aí fala, melhor post, voltei de compartilhar. Aí outro, esse post é a cara do Santa Rosa. Aí ela mesma responde, né? Muito, caiu melhor que luva. Aí outros comentários. Oi, Juliette, pode falar.
Professora, segunda-feira aconteceu uma situação comigo que eu fiquei bem chateada. Eu passei mal segunda e fui no hospital, né? Precisei ir ao hospital. E a enfermeira me atendeu perfeitamente, fez todo o procedimento. Porém, a médica que estava de plantão, ela, ela me atendeu sem nem me ver. Não Ela atendeu, nem, né? nem me viu. Ela nem me viu. Ela foi, a enfermeira passou para ela, né? O meu quadro. Aí suspeitou que eu estava com Covid, eu fiz o teste, deu negativo, graças a Deus. Graças a Mas eu Deus. estava sentindo muita cólica pélvica, na região pélvica. Uhum. E ela falou pra mim, aí mandou tomar Buscopan. Eu tinha dito que Buscopan eu não tomo, que toda vez eu desmaio, eu passo mal. Uhum. Aí, se ela podia passar outra coisa. Isso ela falando pra enfermeira, mandando recado. A enfermeira aí voltava, ela não me viu. Oxi. Aí, simplesmente, aí Nem, eu disse nem, que eu não ia nem tomar fez Buscopan. um Não, exame de palpação, não fez não, nada. tem nada, não. E eu tô gestante, né? Porque a região, eu Eita, tava com a dor na piorou. região, piorou, né? E mas na maternidade. Aí o que aconteceu? Meu marido disse, não vai administrar ela não, porque ela desmaia mesmo. Realmente, toda vez que eu tomo Buscopan, professora, eu não Você tomo tem a nem. reação. Uhum. Eu desmaio. Aí ela falou, então vá para casa e toma dipirona. Mandou esse recado pela enfermeira. Eu disse, eu já pude dipirona, paracetamol tem em casa, né? Uhum. Aí, assim, eu fiquei bastante chateada. Meu marido, então vamos embora. Aí, quando foi no outro dia, eu fui para cá, para o PSF, onde eu moro, e aí a médica me atendeu super bem. Ela falou que a conduta dela, e fora que eu tava com a garganta inflamada, não passou nenhuma medicação para minha garganta e nenhuma medicação para minha garganta, para dor de cabeça, para febre, para nada. Só Uhum. isso, o Buscopan. Como eu não quis tomar, ela mandou assim, você mandou vir para casa. Aí eu fiquei bastante chateada. E realmente acontece muito isso, viu, professora? Demais, E infelizmente. o médico lá da UPA que disse que comia livro, eu mandei ele botar sal. Bota um pouquinho de sal e atualize mais seu livro, porque o seu livro está muito antigo, está do tempo dos dinossauros. Ele veio, praticamente me chamou de demente, professora. Porque eu disse que estava com sintomas da vacina, né? Da outra vacina. Aí ele disse que não, que a vacina não dava, que isso era conversa, aí dizendo que as crianças não estavam tendo. Isso na época que as crianças não estavam podendo tomar. Aí eu Aham. digo, o senhor não acompanha redes sociais, não? Ele fez, eu não sou médico de ficar em redes sociais, não, eu sou médico de comer livro. Aí eu digo, então aproveite, bota um salzinho e atualize seu livro, o senhor está muito atrasado. E me levantei e saí. Uhum. Fiquei logo com raiva, porque ele veio dizer que eu estava meia assim, meia demente, sabe? Aí eu digo, demente é o senhor. Saí. Então é necessário se ter respeito, né? Por mais que, lógico, existe um certo limite, porque também ninguém é vai ficar ali sendo xingado, não vai reagir. Mas é lógico que você, né, dependendo de como o paciente chega, às vezes vai lhe destratar, vai falar mal, não sei o quê, mas você vai mantendo sua conduta. Não é igual a gente, professor. Quantas Mas eu vezes aluno perdi, fala. professora. Eu estava nervosa, meu irmão ficou até chateado comigo, porque eu respondi desse jeito para o médico. Eu já Hum, estava nervosa, eu estava ali como paciente. Quando eu ia relatar para ele o que eu estava sentindo, ele não deixava, não queria escutar, nem olhar para a minha cara, uhum, certo? De frente para mim, aí disse, vá, fale, você quer me dar uma aula? Fale, desse jeito. Eu digo, eu não quero dar uma aula, eu estou aqui como paciente e o senhor como médico. Me atenda, cumpra as uhum, suas obrigações. Eu estou aqui como paciente, eu não estou aqui para dar aula ao senhor. Primeiro que eu não sou professora, eu sou uma paciente e eu exijo respeito de sua parte. Aí ele uhum. ficou com raiva. Aí ele foi quando eu disse assim, o senhor não acompanha as redes sociais, não? Ele fez, não sou médico de acompanhar as redes sociais, não, sou médico de comer livro. Eu digo, pois atualize mais seu livro, viu? Está dos tempos do dinossauro. Mas tem que Aproveita e ter bota o cuidado, seguinte, porque sal. nesse sentido ele está certo, no sentido de que rede social é onde mais se existe fake news, né? Então você estaria correto se você estivesse pedindo para ele se orientar, né, se atualizar em artigos científicos e não em rede social. A gente precisa ter cuidado quando a gente fala algumas coisas, né? Mas Realmente, como eu disse, às eu vezes morrendo de dor, professora. Hã? Eu morrendo de dor, queria alguma coisa, queria Não, que ele eu me desse sei, eu um entendo, diagnóstico, entendeu? Eu estava entendo, nervosa. entendo. E para o Mas assim, paciente, entendeu? a atitude dele também não foi correta,
No momento que ele vem falar que não tem reações, qualquer pessoa ela está sujeita à reação. Nós somos seres vivos, cada organismo é único, né? Apesar de sermos todos mamíferos da espécie Homo sapiens, mas a gente sabe que você tomar uma medicação pode não ter nada, outra pessoa tomar a mesma medicação e ter reação, né? Então isso é relativo. Então ele deveria ter tido mais empatia, humanização e ética na hora, né, de falar sobre, de fazer o atendimento, na verdade. Ele bem novinho, professor, um médico novo, não tinha nem carimbo. Uhum. Aí, né? Infelizmente tem muitos médicos se formando hoje apenas para manter a tradição da família e manter o bolso cheio, né? Ter dinheiro, e não porque realmente quer exercer a medicina. Infelizmente. pois é, a médica foi quem veio e me atendeu, me deu toda a atenção que um médico dá para um paciente, sabe? E ele ficou lá no canto. Eu mesmo pedi para trocar de médica e fui para a médica de verdade. Eu vi logo que ele não tinha carimbo, percebi logo. Porque quando ele prescreveu o negócio lá, ele não tinha carimbo, foi dar para a médica carimbar. Desse Certo. jeito. Vamos continuar aqui. Outras pessoas que comentaram, né, no post desse médico. Eu também vou, viu? Pode ter certeza. Perdi até o fôlego de tanto rir. Foi demais para o meu psicológico aguentar. Aí a outra, tira a minha pressão porque eu tenho tiroide. Aí outro, tiroide classiquérrima. Ou seja, vários médicos, né, juntos, desdenhando, né, de diversas situações que passam com pacientes. E aí, né, ele veio a público para variar, né, se desculpar que não era bem assim, tarará. Então, o enteado do mecânico, né, que foi o senhor Claudimir Tomás Maciel de Silva, de 25 anos, que o acompanhava na consulta, disse que quando seu padrasto perguntou sobre o tratamento, o médico ainda deu uma risada na frente do paciente. Ou seja, altamente desrespeitoso, né? Quando meu padrasto falou pneumonia e raios-x de forma errada, ele deu risada. Na hora não desconfiamos que ele iria debochar depois na internet. O que ele fez foi absurdo. O procurei e escrevi para ele na rede social que, independentemente dele ser doutor, não existe faculdade para formar caráter. Assim que ele viu minha postagem, apagou a foto. Ele não quis conversar com a gente. Só que aí depois, né, deve ter sido orientado por advogado, né, deve ter feito um monte de coisa. Aí ele veio, a gente vê que a cara do paciente não está muito amigável, né? Ele está aqui rindo, o médico está rindo tudinho, mas o paciente a gente vê que não está muito amistoso aí. Aí o médico publicou, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Eu errei, me arrependi e me sinto mal com isso. Este pedido de desculpa vai a todos os brasileiros que se ofenderam com a brincadeira da pneumonia. Ou seja, ele ainda continua dizendo que era uma brincadeira. Seu José Mauro hoje tornou-se meu amigo. Fui até a casa do mecânico que virou o símbolo nacional. Diante da exposição ao Hospital Santa Rosa de Lima de Serra Negra, gostaria também de me retratar. Como prova disso, fico à disposição da ONG que ajuda este hospital para realizar plantões voluntariados, nos quais todo o dinheiro arrecadado será destinado à ONG que ajuda este hospital. Este sou eu. Aí colocou o nome dele, né, e o telefone para a ONG lá. Então a gente vê que, assim como esse, a gente tem inúmeras pessoas que agem dessa forma também. E aí o que eu achei melhor foi a resposta de uma outra médica, né, a postagem. Foi o seguinte: a qualidade não está muito boa, porque foi a única que eu consegui, tá? Mas eu vou estar lendo para vocês. Existe pneumonia. Eu mesma já vi várias, inclusive com febre interna que o termômetro não mostra. Disenteria, quebranto, mal olhado, impinge, cobreiro, vento virado, espinha caída. Eu estou aqui para moda e atestar. Quem sabe o que tem é quem sente. E eu quero ouvir você desse jeitinho. Moda a gente se entender. Porque para mim foi dada a chance de conhecer as letras e os livros.
Para você, só deram a chance de dizer. Pode dizer, eu quero ouvir. Ou seja, ela utilizou, né, de forma empática, de forma educada, de forma humanizada, o simples jeito de dizer: você está ali trazendo algum sintoma, precisando de ajuda. Eu estou aqui, eu me formei, eu tenho conhecimento para, através das informações que você me diz, independente de ser com a forma correta de se falar e de se escrever, eu vou tentar te ajudar, né? E o que não ocorreu com o médico anterior, né? Então, por favor, gente, não sejam esse tipo de profissional. Então, não é porque você sabe falar corretamente, né, que você tem conhecimento, que você precisa humilhar as outras pessoas, né? Uma coisa é você falar errado, outra coisa é você utilizar uma linguagem acessível para aquelas pessoas. Então, existe, né, profissionais que querem se mostrar superior e utilizam termos técnicos, palavras difíceis, para falar com leigos. E isso você não está trazendo benefício nenhum para aquelas pessoas. Você não está conseguindo fazer sua profissão, exercer sua profissão da forma qual deveria, né? Para tentar minimizar as dores, os anseios, os sintomas daquelas pessoas que estão ali buscando ajuda. A gente precisa ter pessoas que consigam se comunicar, né, de forma a compreender a dor do outro. Lógico que aqui eu estou falando no sentido profissional paciente, mas vocês, né, como futuros profissionais, quando vocês estiverem, né, falando, conversando com os seus pares, né, com outros profissionais de saúde, com outros enfermeiros, aí sim, vocês precisam falar corretamente. Vocês estão concluindo um curso de nível superior. Então, por exemplo, não é aceitável vocês dizerem problema, enfermagem, né, com I, né? Então, vocês precisam sim estar tendo a escrita e a fala correta. Lógico que, como eu falei, quando tiver com o paciente, vocês não devem estar utilizando termos técnicos, porque aquele paciente pode não ter o conhecimento para aquilo, mas que vocês, quando necessário, sim, utilizar as palavras, né, de forma correta, conjugar os verbos de forma correta, utilizar a entonação das palavras de forma correta, saber utilizar de coesão e coerência nas frases, né? Como eu disse, conjugá-las de forma correta também, certo? Então, tenham cuidado na fala de vocês para que vocês se policiem, né? Para virar um hábito de vocês falar corretamente. Caso contrário, vocês vão chegar no ambiente de trabalho, vocês vão se dirigir a seus pares, se dirigir à direção de um hospital, pode até assumir um cargo de chefia e utilizando palavras, né, de forma errada, parecendo que vocês nem terminaram o ensino médio. Então, vocês precisam, né, neste sentido, vocês precisam sim buscar saber um pouquinho mais do português, né? Conhecer mais as palavras, saber conjugar de forma correta, escrever de forma correta, até porque vocês, como enfermeiros, vocês vão ter ali o prontuário do paciente, né? Vocês precisam estar escrevendo toda ali, né, as ocorrências, tudo que foi feito de forma correta. Ok? Querem complementar alguma coisa? Ok, professora, porque quando faz isso, né, o enfermeiro que botar uma palavra, tipo, deixa eu ver, enfim, falar assim como a senhora está dizendo, num termo, num linguajar que não diz respeito ao que ele estudou, os colegas, quando vê no dia seguinte,
vai fazer pouco, vai criticar aquele colega que escreveu daquela forma. Aí fica feio Exatamente. para ele. Exatamente. Então, vamos lá. E pode até ser questionado a qualidade profissional dele. Porque se uma coisa tão básica quanto um português que você fala desde pequeno, você não consegue falar corretamente, então pode ser que a sua conduta profissional seja, né, também questionada, certo? Continuando, então, aqui no artigo 4, ainda, né, no que é vetado ao profissional de enfermagem, no 14, expor imagens comparativas referentes às intervenções realizadas relativas ao antes e depois de procedimentos, como forma de assegurar a outrem a garantia de resultados, salvo mediante autorização expressa, e expor imagens de exames de paciente onde conste a identificação nominal dos mesmos. Então, a primeira questão do antes e depois. Você querendo se promover de alguma forma, querendo garantir resultados, você não pode garantir resultados nem que seja de um procedimento simples, porque, como eu já falei, cada indivíduo é único, né? Cada corpo pode reagir de uma forma. Então, você, lógico, vai ter sempre que expor os prós e contras de determinado procedimento para os pacientes. Gente, vocês estão escutando a chuva? Está atrapalhando vocês? Não, professora, estou escutando a senhora Não, falando, tá bom demais. Tá, ok. 15. Sim, expor imagens, né, onde se identifica o paciente. Também isso não deve ser feito, né? Pegar um prontuário, por exemplo, onde diz... Vou só dar um exemplo, tá? Fulaninho HIV positivo. Imagina isso. Você expondo tal pessoa. A gente sabe que ainda existe um preconceito muito grande na nossa sociedade, né, em relação às pessoas HIV positivo. E você pegar e expor, né, um indivíduo assim, dessa forma, sem ele nem autorizar, nem nada, né, imagina as consequências que você pode estar trazendo para a vida daquela pessoa. Um exemplo, né, de dados vazados, né, foi a questão do estado de saúde de Dona Marisa, né, que era, na época, ela ainda estava viva, né, até então ela era primeira-dama ainda, né? No caso, ela era ex-primeira-dama por causa do tempo. Maria, a chuva tá grossa aqui. Sim, o que é que aconteceu aqui? Ela precisou, né, ser internada. E por ser uma pessoa pública, uma pessoa que o Brasil todo conhecia, né, que era a mulher do ex-presidente Lula, então ela, né, tinha ali seu nome, vamos dizer assim, conhecido, né, nacionalmente. E aí, ao se internar, algumas pessoas do hospital vazaram informações do estado clínico dela. Isso não pode, né? Então, ela ali estava como paciente e deveria ser resguardada o sigilo, né? A chuva está muito forte. O sigilo referente ao estado de saúde dela. Aí com isso, né, abriu novos debates referente às questões éticas sobre isso. Então, informações sigilosas do diagnóstico dela se tornaram público em conversa de grupo de WhatsApp, e aí outras pessoas acabaram, né? Porque o WhatsApp internet é uma febre, né? Você divulga informação e aí vai 1000 pessoas compartilhando e isso chega para todo mundo. Outra situação, né? Então, a gente tem aqui a paciente Maísa Ramone da Silva Pereira, 23 anos, e o plano de saúde dela. Então, foi colocado aqui, divulgado numa rede social,
né, a receita dela com as informações, nome completo, né, idade, o plano de saúde dela. Então, isso não pode ser feito. Uma outra situação que aconteceu, né, trazendo uma informação pública, né, uma pessoa pública. Na época, foi uma participante do Big Brother, né, do Big Brother Brasil. Então, aqui em 2017, vazaram o exame, né, Não da sei se é Emily. professora. Professora, Oi. a chuva chegou aqui agora. Pois aqui tá grossa que só. E aqui já chegou agora, grossa. Então, vazaram as informações, né? E aí, no caso, o médico que era que era também participante, né? Que, se eu não me engano, agrediu ela, sei lá, por fazer o exame físico para comprovar realmente se tinha havido ou não a agressão, se tinha machucado ela e tal. E aí, divulgaram, ó, relatório médico da senhora, na Emily, o nome dela, exame clínico realizado nas dependências do Big Brother, né, lá no Projac, e a descrição todinha do que aconteceu. Né? Então, cadê o sigilo? Né? Independente dela ser uma pessoa pública ou não, deve ser, sim, expressado, né? É, expressado não, deve ser, sim, colocado em prática o sigilo. Pronto, a Chuva falou. Eu estava falando, gritando, minha garganta está doendo. Para tentar ver se vocês escutavam. Passou a chuva, nem parece estar chovendo. Então, é necessário que, independente daquela pessoa ser pública ou não, que ela tenha seu direito resguardado. Né? Dependendo da pessoa, lógico, vamos supor, um presidente da República que está internado. Né? Então, ele também deve ter seu sigilo respeitado e vai existir a. Ai, não é conselho, é alguma coisa de comunicação, esqueci o nome agora. Ai, gente, me lembrem aí. Assessoria de comunicação que vai lá, né, e informa o que eles acham que deve falar e, na verdade, o que o paciente ou familiares permitiram, né, que seja vazado de informação. Trazer um exemplo bem simples, né, de uma pessoa pública mundialmente, que é Michael Schumacher, que após, né, o acidente que ele teve, que, né, tá em casa com um monte de aparelho, um monte de coisa, mas ninguém sabe exatamente qual é o quadro clínico dele. Por quê? Porque o sigilo foi respeitado. Lógico que existem profissionais de saúde acompanhando ele, mas o estado clínico dele não pode ser divulgado se os familiares, né, no caso, porque ele teoricamente está desacordado, né? Então, se as pessoas não permitem que seja feita essa divulgação. Trazendo, né, essa fixação que as pessoas têm hoje em dia pelas redes sociais, né? Um exemplo aqui bem simples, o casal se casando, né? E aí o padre fala, e agora eu os declaro marido e mulher, podem atualizar seu status no Facebook. Então, hoje em dia, as pessoas são tão fissuradas em redes sociais que elas têm uma necessidade extrema de estar falando tudo da sua vida, expondo tudo da sua vida ali nas redes sociais, né? Vivendo uma vida de mentira, onde muitas vezes você quer mostrar o que seria, vamos dizer assim, o ideal, mas que na realidade é totalmente diferente daquilo que você está tentando transparecer. Então, gente, vamos acordar, vamos viver a nossa vida e deixar o virtual, né, de lado um pouco. No artigo 5º, né, ainda da Resolução 554/2017, só lembrando, tá, gente, eu peguei partes, né, eu pego partes mais importantes para estar expondo aqui para vocês.
Então, no artigo 5º diz, em caso de dúvidas, o profissional de enfermagem deverá consultar o Corém ou, quando necessário, o COFEM, nas questões relativas à publicação e divulgação de imagens, publicidade e anúncios em meios de comunicação de massa, visando enquadrar o anúncio aos dispositivos legais e éticos. No artigo 6, nas placas internas ou externas de propaganda de instituição de saúde e consultórios, as indicações deverão observar o previsto no artigo 2 e seus parágrafos 1 e 2. No artigo 7, ao profissional de enfermagem cabe recorrer aos órgãos competentes quando exposto e ou citado indevidamente em meios de comunicação de massa. Ou seja, se utilizaram seu nome, vocês devem comunicar rapidamente para que aquela informação ela não seja utilizada de forma a prejudicar você. No artigo 8º, a responsabilidade, respeito e direitos autorais e a privacidade devem guiar o comportamento dos profissionais de enfermagem nas mídias sociais. No artigo 9º, o profissional de enfermagem poderá utilizar-se de qualquer meio de divulgação para prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos científicos versando sobre assuntos de enfermagem, obedecendo à legislação vigente. O parágrafo único, nas situações previstas acima, é vedado ao profissional de enfermagem sua autopromoção e sensacionalismo, preservando sempre o decoro da profissão. No artigo 10, nos trabalhos e eventos científicos em que a exposição da figura do paciente foi imprescindível, o profissional de enfermagem deverá obter prévia autorização expressa do mesmo ou de seu representante legal. Então, se você estiver fazendo um trabalho científico, onde é necessário você expor o paciente para poder discutir ali sobre a situação clínica do paciente, você precisa ter documentado uma autorização daquele paciente. Artigo 11. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, impressa oficial, revogando-se as disposições em contrário. E aí a gente chega na parte onde vamos falar sobre pesquisas sendo realizadas com seres humanos, onde a gente tem a Plataforma Brasil, que foi construída, desenvolvida para ser aplicada a partir de 2012. Nem todos que estão aqui participaram da jornada de iniciação científica, aonde eu expliquei na jornada como submeter o trabalho ao comitê de ética, e expliquei um pouco o que é CONEP, o que é CEP e outras siglas referentes à pesquisa relacionada a seres humanos, certo? Quem assistiu, então, já está tendo um pouquinho mais de conhecimento do que eu vou falar aqui. Então, a CONEP é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Através da Resolução 466 de 2012, como eu falei, foi construída a Plataforma Brasil, como uma forma de otimizar a submissão de trabalhos para que sejam aprovados ou não, para que sejam avaliados, na verdade, a questão ética das pesquisas envolvendo seres humanos no nosso país. A CONEP, ela está, vamos dizer assim, abaixo do Conselho Nacional de Saúde. Então, a CONEP é uma parte do Conselho Nacional de Saúde e a sigla significa Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E aí a gente precisa pensar, quando a gente fala de ética, na ética em algumas circunstâncias, como, por exemplo, na sala de aula, Então, colar ou dar cola em provas. E aí, o que é que vocês acham? É ético ou não isso? Gente, eu sei que vocês fazem. E aí? Que história, professora. Não é ético. Por isso que a gente não faz, porque não é ético. Não faz? Tem certeza? Não, professor. A gente tem que começar com a ética agora, mulher. Não, isso tá certo. Isso você tá correto. Vocês têm que colocar em prática a ética já a partir de agora.
Mas dizer que vocês não fazem, aí você está querendo tirar onda comigo. Professora, que conversa. Ó, se fosse o Pinóquio, o nariz ia estar crescendo, hein? Então, vamos lá. Tem uma gatinha passando. Dá licença, Kitty. Por favor, obrigada. Vira o bumbumzinho para lá. Professora, a gente não faz isso, a gente só ajuda os amigos quando precisa. Aham, tá bom. Então, vamos lá. A questão, né? Vamos discutir aqui alguns aspectos relacionados a questões éticas do nosso dia a dia em sala de aula, né? Do caso de vocês como alunos. Então, não colar ou dar cola em provas, tá? Isso não é ético, certo? Então, você vai estar, primeiro de tudo, né? Você vai estar passando informações para aquela pessoa, né? Para que ela responda a prova, e ela vai obter uma nota a qual ela não tem condições de ter, certo? Você está atribuindo àquela pessoa que ela tem um conhecimento de determinada, né, tema ali da avaliação, ao qual ela não tem. Lógico que existem situações e situações, não no sentido de da cola, mas eu estou falando em questão de você se dar bem numa prova. Você pode se dar mal numa prova porque você, sei lá, não estava bem psicologicamente falando, e aí quando foi fazer a prova, né, deu aquele velho branco, e aí você acabou não se saindo bem. Mas se isso foi uma coisa, né, pontual, é só você estudar e recupera. Agora, no momento que você passa, né, informações para outra pessoa, né, dá a cola para a pessoa, não só quem está filando não é ético, mas quem está dando a cola também não é ético, certo? Não plagiar trabalhos, além de não ser ético, isso é crime, tá? Quantas vezes vocês pegam trabalhos de colegas? Ah, fulaninho, o professor passou tal trabalho, tu fez? Fiz. Ah, passa para mim para fazer também? Quando eu falo passa para mim, é o trabalho inteiro, né? O trabalho pronto, que vocês simplesmente copiam e colam. E aí? O que é que você está ganhando com isso? O que é que você está aprendendo com isso? Nada. Simplesmente é ser uma pessoa antiética. E isso, se você já não tenta controlar, né, para encerrar agora durante a sua graduação, quando você se formar, não vai ser quando tiver lá na atuação que você vai deixar de ser uma pessoa antiética, não, tá? E outra coisa, ética não é só quando tem alguém vendo, não, certo? Ética é a todo momento. Não é porque não tem ninguém me vendo aqui, eu vou cometer uma infração. Não, você tem que ser ético a todo momento. Ou você é ou não é ético. Não trapacear nas leituras e listas de exercício, ou seja, o professor, né, pediu ali para você ler algum trabalho, algum artigo para discutir em sala, e aí você pega, não lê, né? Você disse que leu, mas não lê, pede para um colega resumir ali para você, ou então o professor passou um exercício, aí você também não faz, simplesmente copia o do colega. Isso não é ético. E você está ganhando o que com isso? Você está ali para se formar, você está ali para adquirir conhecimento, para ser um profissional. E você não está fazendo nada por onde adquirir conhecimento para isso. Só quem está perdendo é você e os futuros pacientes que, porventura, né, vierem a cair nas suas mãos. Não sobrecarregar os colegas de grupo. Se o trabalho é em grupo, seja ele dupla, trio, um quarteto, quinteto, seja lá quantas pessoas for, o trabalho é em grupo. Todos devem contribuir e todos devem estudar o trabalho como um todo, certo? Mesmo que vocês dividam, né? Você fica com essa parte, fulano fica com essa outra, mas todo mundo tem que conhecer o trabalho de todo mundo. O sentido do trabalho é você adquirir o conhecimento do trabalho e não você decorar uma pequena parte para poder apresentar.
Não assinar a presença por colegas. Quantas vezes vocês já fizeram isso, gente? Hein? Ai, deixa eu ficar mais de pé para a luz. Hein, gente? Vocês vão dizer que também nunca fizeram isso? Hein? Eu nunca fiz, não, professora. Me juro, perante Jesus. Não? Nem assim, vamos supor, o colega tá lá na sala, vamos supor, a lista tá lá na frente, aí você tá assinando, aí o colega tá lá atrás, aí diz, fulano, assina aí pra mim, já que tu já tá aí na lista. Ah, não, assino não. Eu passo para ele. Posso passar a lista para ele, mas eu mesmo assinar? Eu não. Mas você sabe que isso ocorre. Ocorre. O que ocorre, né, professora? Principalmente aquelas pessoas que têm uma amizade muito fina, muito colada um com o outro, né? Só que, por mais que o colega esteja na sala, né, você tá vendo que ele tá ali, é só para acelerar ali você escrever o nome, por mais que seja algo que aparentemente seja tão, como posso dizer, tão banal, tão simples, mas você está cometendo um crime. Sabe qual crime é? Hein? Falsificação, né? Falsificação de assinatura. Por mais que não seja a intenção de você estar tentando imitar a letra da pessoa, tarará, mas você está assinando por ela. Isso. Por mais que seja na maior inocência, mas você está cometendo um crime. Tá? Então, gente, tenham cuidado. Só para citar um exemplo de uma situação que aconteceu numa outra instituição daqui de uma pessoa. O aluno pegou, ele não foi para a faculdade. Só que ele ligou para um colega e pediu para o colega assinar. Isso vocês também já fizeram, tá? Isso é errado, tá? Por vários motivos, né? Além da falsificação, né, de assinatura. O que é que aconteceu nesse caso? O colega foi lá na maior inocência, né? Só para o colega não levar falta, apesar de que ele merecia falta porque ele não estava presente, né? Ele pegou e assinou. E aí, o indivíduo lá que ligou para o outro para ele assinar, ele foi em Cabedelo, cometeu um crime e ficou, né? Sai, Kitinho. Ficou ali resguardado. Quando foram investigar, o álibi dele é que ele estava na faculdade. Aí eles vão lá, veja se minha assinatura não está lá, se não tem meu nome como presente. E aí? A pessoa que assinou por ele pode ter feito na maior inocência. Só que ficou o quê? Como cúmplice. Por mais que ele nem soubesse que a pessoa, né, até ser investigado, provar que aquela pessoa realmente não tinha ligação com o crime. Olha a dor de cabeça. Então, gente, não cometam atos antiéticos e muito menos criminosos, certo? Tenham muito cuidado com essa questão. Dar crédito apropriado quando usar trabalhos de terceiros, que é a questão de citação que vocês vão aprender lá no TCC1 comigo no próximo semestre. Tá? Então, se você tirou uma informação de algum livro, de algum artigo, de alguém que falou alguma coisa, você tem que dizer que aquela informação é daquela pessoa, não é sua, certo? E aí a gente chega na questão, né, da pesquisa. Como que a gente vai fazer, né, os procedimentos éticos na pesquisa? Sim, e aí só, né, trazendo uma reflexão que a vida é feita de decisões e escolhas. Então, você quer ser uma pessoa ética ou antiética? Uma criminosa ou, né, um não criminoso? A vida está aí para você, né? A gente tem um livre arbítrio para decidir. Então, qual tipo de pessoa, qual tipo de profissional você quer ser? E aí,
trazendo, né, a Resolução 466 de 2012, como eu disse, foi criada a Plataforma Brasil para que seja feita a submissão e acompanhamento dos projetos. Ela tem esse layout, tá? Onde só apenas profissionais podem fazer o cadastro. Então, vocês agora, como alunos, vocês, por enquanto, ainda não podem, certo? Mas quando vocês se formarem, aí eu indico vocês fazerem logo, tá? O cadastro na plataforma é bem rápido, bem simples, para que vocês um dia, caso venham a fazer uma pesquisa com seres humanos, né, já está ali cadastrado. Para quem não tem cadastro, vem aqui, ó, em cadastre-se, e aí você vai colocar suas informações, anexar alguns documentos, como identidade, foto e por aí vai. E para quem já tem cadastro, é só colocar o seu e-mail e a sua senha. Observem que, mesmo sem você estar logado, né, você já tem algumas informações. Como, por exemplo, todas as resoluções e normativas relacionadas à pesquisa com seres humanos, manuais de como utilizar a plataforma, né? Tem o tutorial também, tem o chat, o telefone, assim, tá um sistema que funciona. Você conversar com o pessoal pelo chat ou pelo telefone, eles são extremamente solícitos. Eles sempre trazem de forma assim bem objetiva e esclarecedora todas as dúvidas que vocês têm. Então, se vocês tiverem com alguma dificuldade relacionada à Plataforma Brasil, não deixem de consultar, né, através ou do atendimento online, pelo chat ou mesmo por telefone, porque eles são muito prestativos e atenciosos. Vocês também podem fazer uma pesquisa por qualquer trabalho que foi aprovado pela plataforma, tá? Então, todas as pesquisas que foram aprovadas no Brasil, elas ficam abertas ao público, tá? Então, vocês podem consultar qualquer pesquisa. Eu quero consultar todos os trabalhos de fulano. Aí você vai lá, busca o nome do pesquisador e vai aparecer tudo, ok? Continuando. Então, a Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisa envolvendo seres humanos. Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde o processo de submissão do artigo até a aprovação final do trabalho, onde você vai poder coletar os dados. O sistema permite ainda a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Antigamente, na Resolução 196 de 96, não existia a Plataforma Brasil. As pesquisas envolvendo seres humanos no país, elas eram desenvolvidas para submeter ao Comitê de Ética, elas eram enviadas por correio, né? Então, demorava-se muito os trâmites. Então, enviava para o correio para o comitê avaliava, depois enviava por correio a resposta para esse participante. Então, imagine o tempo, né, que levava desnecessariamente. Hoje em dia, com a plataforma, não, ela é bem rápida. Um exemplo, se eu submeter o trabalho agora, coloquei lá o ok final para enviar, eu, como coordenadora do Comitê de Ética, na mesma hora eu já posso abrir, né, e visualizar aquele trabalho. Lógico, eu dei o exemplo de eu submetendo e eu avaliando, não pode, tá? No caso, uma pessoa que submeteu e aí, se eu por acaso estou abrindo a plataforma na mesma hora, eu já vejo o trabalho imediatamente após a submissão dela. Então, isso facilitou bastante, isso deixou os trâmites muito mais rápidos. E a mesma coisa as respostas, né? Então, quando o Comitê de Ética ele se reúne, então tem lá os pareceres, quando o membro, né, ele preenche todas as informações relacionadas àquela relatoria, então também na mesma hora que eu, como coordenadora, vejo aquela avaliação
e do membro, né? E submeto, você, pesquisador, já consegue abrir na sua plataforma, no seu login. Pela internet é possível a todos os envolvidos o acesso por meio de um ambiente compartilhado às informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema CEP-CONEP. Ou seja, a gente pode... se é uma pesquisa, um exemplo, multicêntrica, né? Tem vários pesquisadores, vários centros envolvidos. Se tiver tudo cadastrado na plataforma, assim que você submeter, fizer alguma coisa, ou que o comitê de ética der uma resposta, todos, né, eles vão estar ali vinculados, também vão ter acesso a essas informações. Como eu disse, agiliza bastante os trâmites referentes às pesquisas multicêntricas. E aí a gente tem a metodologia exigida para a submissão do trabalho para a plataforma. Eu não vou entrar tão a fundo, porque a gente, quando estiver lá no TCC1, eu vou falar novamente disso, tá? Para relembrar vocês, porque com certeza vocês vão esquecer disso semana que vem, quanto mais, né, para o semestre que vem. Mas vou estar mostrando aqui um pouco da metodologia que é necessária para trabalhos que vão ser submetidos à plataforma. Então, critérios de inclusão e exclusão. Muita gente, esses critérios, né, são aqueles, no caso, critérios de inclusão, são aqueles critérios que vai fazer com que o participante, né, participe da pesquisa. Um exemplo, uma pessoa que vai, sei lá, vou fazer um trabalho com sexualidade na terceira idade. Então, o meu critério de inclusão vai ser pessoas acima de 60 anos. Critérios de exclusão seria o quê? Vocês sabem dizer? Ou dar um exemplo? Tem gente? Não? Oi, Janaína. Não, professora, não sei não. Certo. Muitas vezes as pessoas fazem o seguinte, no exemplo que eu falei, né? Critérios de inclusão, pessoas acima de 60 anos. Critérios de exclusão, pessoas abaixo de 60 anos. Não, isso está errado. Critério de exclusão não é o oposto do de inclusão. Critérios de exclusão são o seguinte: eu vou ter o meu critério de inclusão, que eu defini, né, pessoas acima de 60 anos. Critérios de exclusão vai ser o seguinte: pessoas que estavam dentro do critério de inclusão, ou seja, elas eram, né, tinham acima de 60 anos, mas que vai existir alguma coisa a mais que não vai permitir aquela pessoa estar no trabalho, ou seja, ela vai ser excluída. Então, critérios de inclusão, pessoas acima de 60 anos. Critérios de exclusão, pessoas que não estão lúcidas, né, conscientes das suas próprias atividades. Pronto. Tem o meu critério de inclusão e o critério de exclusão. Pode ser que tenha mais critérios de inclusão também, tá? Não tem problema. Riscos e benefícios da pesquisa. Toda pesquisa envolvendo seres humanos existe risco, nem que seja o risco mínimo de constrangimento, mas ele existe. O risco de exposição também, de você estar expondo o nome dela, então é um risco. Ah, mas eu não vou fazer. Tá, mas é um risco que ela está correndo. Então, você precisa dizer quais são os riscos da pesquisa e como você vai fazer para que esses riscos não se concretizem. Exemplo, risco de exposição, né, do nome do indivíduo, da identificação do indivíduo. Existe esse risco, mas esse risco será evitado uma vez que não será coletado o nome dos participantes da pesquisa. Bom, já disse o risco e como vai evitar ele. Tem o risco de constrangimento, certo? E se ele se concretizar?
É porque você não pode garantir que constrangimento não vai ocorrer. Cada pessoa ela reage diferente a determinadas circunstâncias. Então, você diz, existe o risco mínimo de constrangimento que, se ocorrer, o participante ele será, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa num hospital. Então, se concretizar o risco de constrangimento, o participante será encaminhado para o setor de psicologia do hospital. Ok? E lógico que existem riscos mais graves, tá? Então, o risco ele é categorizado em 3 tipos: mínimo, moderado e alto, tá? O alto, por exemplo, é um risco de morte, de paralisia, é um risco mais grave. E você vai ter que dizer quais são os riscos, como ele vai ser evitado, se possível, né? E dizer os benefícios da pesquisa. Então, os riscos eles não podem ser maiores do que o benefício da pesquisa. Lembrando que os benefícios não é só para o indivíduo, benefício para o indivíduo e sociedade. Qual será a metodologia de análise de dados? Qual estatística você vai utilizar, por exemplo? Desfecho primário e secundário. Só o primário é obrigatório. Se você tiver mais de um, não tem problema. Desfecho é a mesma coisa que resultados esperados. Então, quais são os resultados esperados com a sua pesquisa? Tamanho da amostra. Você vai coletar com 5 pessoas, com 10, com 50, com 1.000. Você precisa dizer. Mesmo que você ainda não tenha um número exato, porque você não... Vamos supor, eu quero estudar... pacientes com dengue em 2022. Você não sabe quantas pessoas vão ter dengue em 2022, mas aí você usa uma base, uma média dos últimos anos e diz que sua amostragem vai ser em torno de tantas pessoas. Pode haver variação, né, para mais ou para menos, quando você de fato for coletar. Termo de consentimento livre esclarecido, o famoso TCLE. Ele vai ser aplicado apenas, né, quando vocês forem fazer pesquisas com pessoas onde você vai diretamente pedir autorização para aquela pessoa, né, interagir com aquela pessoa. Termo de assentimento é para menores de 18 anos. Carta de anuência, se você for fazer uma pesquisa em alguma instituição. Por exemplo, eu vou fazer a pesquisa no Hospital HNSN. Então, a direção do hospital precisa autorizar eu coletar os dados, certo? A carta de anuência, ela precisa já estar assinada para submissão ao comitê de ética. Então, o hospital ele já precisa dizer que, se a pesquisa for aprovada, ele está autorizando que a pesquisa seja realizada lá. Diferente do TCLE e do termo de assentimento, que só vai ser assinado, vocês só vão poder chegar até os participantes depois que a pesquisa for aprovada. Lembrando que a carta de anuência, ela precisa ser feita, você faz o modelo, né? Mas ela precisa ser impressa no papel timbrado da instituição, com o endereço, né, com as informações, e carimbada e assinada pelo representante legal. No caso, carimbo, né, com a identificação do representante e CNPJ. Termo de consentimento para uso de dados, o TCUD. É um termo que, no caso, se você for utilizar dados da instituição, dados documentais, né? Um exemplo, prontuários, dados de laboratório. Então, você não está abordando uma pessoa diretamente, você está pegando informações que estão na instituição. Então, o TCUD, assim como a carta de anuência, já precisam estar assinadas antes da submissão. E, para finalizar, é necessário ter cronograma e orçamento da pesquisa. Uma vez enviado ao comitê de ética, o projeto não poderá mais ser editado pelo pesquisador, a menos que, após análise do CEP, sejam solicitadas alterações. Ou seja, se você enviou o trabalho para o comitê de ética e ficou faltando algum documento, você não pode acrescentar nada. Só depois que o trabalho for avaliado, for observado que ficou faltando esse documento, você vai receber, através da plataforma, as informações de que está faltando tal documento. E aí você vai poder anexar, mexer ali no trabalho. Anexos obrigatórios da plataforma. Lógico que a metodologia que eu falei antes, né, alguns documentos, eles vão poder existir ou não de acordo com o tipo de pesquisa que você for realizar. Então, anexos obrigatórios. O projeto completo em Word, isso é óbvio, tem que existir.
A folha de rosto é um documento que é gerado pela própria plataforma. A plataforma Brasil, quando você vai submetendo, ele vai gerando esse documento com as informações que vocês colocaram, e aí você precisa baixar, imprimir, assinar, né, o pesquisador principal, e se tiver instituição proponente. Então, no caso, eu sou professora da Santa Emília de Rodar, então se eu estiver fazendo uma orientação de um TCC na Santa Emília, e vai ser uma pesquisa de campo, então a instituição proponente é a Santa Emília de Rodar. Como a gente tem um comitê de ética, então automaticamente vai ser submetido para o comitê de ética da Santa Emília. E aí a representante da faculdade assina, né, autorizando que ela seja ali a instituição proponente. A carta de encaminhamento protocolo, se for o caso, termo de compromisso da equipe executora, né, dizendo que se compromete em manter o sigilo da pesquisa, em seguir os aspectos éticos, termo de compromisso livre esclarecido, né, de consentimento, na verdade, que é o TCLE, se for o caso, modelo do questionário ou de perguntas ou da entrevista que for ser feita, se for o caso, carta de autorização, né, que é a carta de anuência, se for o caso, e currículo do pesquisador e assistente, no caso, quando você está cadastrado na plataforma, você já precisa colocar ali o currículo, tá? Então, gente, por hoje, o Tonzinho se despede de vocês aí. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, usem máscara, evitem aglomeração. E a gente se encontra na próxima aula. Tá bom, gente? Tá, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Eu vou estar divulgando para vocês o vídeo da aula passada, tá? Que a gente não teve aula, que eu falei que é um filme. Deixa eu só dar uma breve explicação dele para vocês. Eu mandei o link ou não, gente, do filme? Não, professor. Ah, tá. Eu abri e esqueci, então vou mandar depois para vocês. Tá? É um filme trazendo o aspecto ético de uma situação que ocorreu de forma real, tá? O filme é baseado em história real, de um experimento onde um pesquisador ele queria verificar o quanto que as pessoas elas podem, vamos dizer assim, alterar, né, o seu comportamento de acordo com as circunstâncias. Então, eles pegaram algumas pessoas, não lembro o número exato agora, não sei se foram 20 pessoas, e aí, vamos supor que seja 20, agora deu branco. E aí, 10 pessoas, eles simularam uma prisão, onde 10 pessoas foram escolhidas para simularem serem policiais e 10 para serem os prisioneiros. E aí, Professora, a prisão de Stanford, né? Stanford, isso. Eu vi quando eu estava pesquisando para fazer o trabalho da senhora, eu vi. Eu achei interessante, mas tinha achado outra coisa, aí eu falei. Pronto. É bem interessante essa história, né? E aí, pelo filme, vocês vão conseguir identificar melhor. Lógico que tem a parte, né, cinematográfica, hollywoodiana, né? Mas que no caso do real, ele não chegou até o final, como no caso do filme, tá? Não chegou às vias de fato, como no filme. Mas no caso da situação real de Stanford, né, ao ver que algumas pessoas começaram vamos dizer assim, a ultrapassar, né, as questões éticas de bom senso, começaram a ser agressivos, né, os policiais subjugando os prisioneiros, tal. Então eles abortaram o estudo. No filme, ele dá continuidade, né? Vocês vão ver como que é o desenrolar, mas só para vocês fazerem, né, essa análise de que, às vezes, né, é aquela questão, dê poder a uma pessoa e você vai saber quem ela é, né? Então, aquelas pessoas que foram escolhidas de forma aleatória para serem os policiais, elas utilizaram daquela circunstância de ter o poder na mão, né? De ser policial, de poder prender, de poder bater, de poder subjugar, e fizeram isso com aquelas outras pessoas que eram pessoas como elas, cidadãos comuns, mas que estavam no experimento, e eles sabiam que aquilo era um experimento. Mas mesmo assim, né, se aproveitaram daquela questão do poder, né, que elas estavam tendo temporariamente,
para menosprezar, diminuir, humilhar os outros, né? E aí, como eu falei, o estudo ele foi abortado. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 filmes sobre essa história, né, desse estudo de Stanford, e eu vou trazer um deles aqui para vocês, tá bom? É isso então, gente. Eu vou mandar o link depois, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Boa noite, bom descanso para a senhora. Descansa, amanhã eu Tchau, dou aula o dia professora. todo e me mudei, tem que arrumar as coisas, tudo. Eita, noite. coisa Que boa. Deus lhe vida abençoe. Obrigada. Boa noite, Bom. gente. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Vocês tenham todos uma noite de paz e tranquilidade. Tchauzinho. Amém. Tchau, tchau. Bom final de semana para todo mundo. Você também, professor. Obrigada.